Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a propriedade dos catalisadores. Então, os tópicos abordados serão os principais processos catalíticos e as principais propriedades de um catalisador industrial. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha aqui do livro do Figueiredo, eu vou deixar ele lá no Moodle para vocês verem os principais processos catalíticos, os principais produtos e os catalisadores típicos utilizados. Então vamos lá, para o processo de hidrogenação nós temos como produto o metanol, ciclohexano, sorbitol, que nós podemos utilizar diversos tipos de catalisadores como óxido de cromo, óxido de zinco, óxido de cobre, suportado em alumina. Temos a desidrogenação para a produção de butadieno, estireno, podemos utilizar óxido de ferro, óxido de cromo também, inúmeros catalisadores. Para a oxidação, nós temos como principais produtos o benzeno, tolueno, xileno, óxido de etileno, formaldeído, acetato de vinilo. Podemos utilizar inúmeros tipos de catalisadores à base de platina, platina suportada em alumina, prata, paládio, óxido de vanádio. Então, nós temos uma infinidade de tipos de catalisadores típicos. Temos também o processo de hidratação para a produção do álcool etílico, isopropanol, propilenoglicol, utilizando ácido sulfúrico, processo de alquilação para a produção de acetona, cumeno, também utilizando ácido sulfúrico ou tetacloreto de alumínio. Temos processo de esterificação para a produção de dimetiltereftalato, reações de adição ou carbonilação para a produção do álcool butílico. Produtos de refinaria são obtidos através de processos de alquilação, cracking, reforma, hidrocrack, isomerização, desulfurização, síntese, polimerização, hidrogenação. Podemos utilizar inúmeros catalisadores, incluindo alumínios silicatos, eólitas, ácido sulfúrico, níquel, cobalto, molibdênio. Então, nós temos uma infinidade de tipos de catalisadores sólidos. Reações de polimerização para a obtenção de PVA, PVC, borracha, resinas alquílicas, polipropileno. Vamos utilizar peróxidos, principalmente peróxidos e sais de cobre, cobalto. Aqui, para a produção de polipropileno, nós temos tetacloreto de titânio, extremamente explosivo. Então, um catalisador bem estável, mas é muito eficiente para esse processo. Para setor alimentar, nós temos como exemplo o processo de hidrogenação para a produção da margarina. Nós utilizamos catalisadores sólidos de níquel e de platina. A hidrogenação, nós temos hidrogenação para a produção de amoníaco, oxidação, redução para a produção de cloro, hidrogênio, água oxigenada, ácido sulfúrico. Vamos utilizar também catalisadores sólidos de paládio, platina, ródmio, ferro suportado em alumina, inúmeros catalisadores. Viram a infinidade? É por isso que aqui é só um exemplo, uma parte assim do que é feito, né? Por isso que antes eu havia dito que 80% do que nós temos hoje é feito por algum reagente, algum produto que ele passou por um processo catalítico para sua síntese, entenderam? Então, por isso que é tão importante o estudo da catálise dos processos catalíticos, certo? Quais as principais propriedades que você espera que seu catalisador industrial apresente? Vamos lá? Primeiro, diminuir a energia de ativação da reação. Lembram, né? Nós já falamos a respeito desse diagrama. Nós temos aqui a coordenada do RX, né? Do processo catalítico. Então, nós temos uma menor energia de ativação do que um processo não catalisado, que é essa curva maior aqui, certo?
Nós temos que a diminuição da energia de ativação, ela vai equivaler, na prática, muitas vezes, a uma diminuição de temperatura. Por exemplo, na combustão do metano, ela é realizada a altas temperaturas, mas com a presença de um catalisador de platina, nós temos então que a reação ela se processa a uma temperatura ambiente. Então, isso ocasiona uma redução da temperatura de reação com a utilização de catalisador. Outro exemplo, a isomerização do butano. A isomerização do butano, se ela ocorrer por via térmica, ela vai acontecer a 525 graus Celsius, mas com a presença de cloreto de alumínio, ela pode acontecer a 0 graus Celsius. Olha a redução, de 525 para 0. Ela não deve participar da estequiometria da reação. O catalisador ele é aquém, então ele deve ser regenerado no fim, ele não participa da reação. Nesse exemplo aqui, nós temos o cloreto de alumínio, 1 mol, tetracloreto de alumínio, 1 mol. O que vai acontecer? Tetracloreto não, perdoe-me, gente, cloreto de alumínio. Se o cloreto de alumínio ele estiver presente acima de 1 mol, o que vai acontecer? Ele vai participar da reação. Então, eu não vou ter o AlCl3 no final, mas sim o AlOH3, estão vendo? Então, ele participou da reação, ele não é regenerado. Então, o catalisador ele deve estar presente em uma quantidade muito pequena, em forma de traços, na maior parte das vezes, e não deve participar da reação em si, estequiometricamente, certo? Deve ser regenerado no fim. Não deve alterar a composição de equilíbrio nem o valor da constante de equilíbrio. O que vai acontecer? Nós temos a reação de A dando B, B dando A. Então, o catalisador ele vai ter a propriedade de aumentar tanto a velocidade da reação de A dando B, como de B dando A. O que vai acontecer? O valor da conversão de equilíbrio ela vai ser a mesma para as duas curvas. Curva B catalisada, curva A sem catalisador. O que vai acontecer? A curva B catalisada vai atingir a conversão de equilíbrio mais rápido. Entenderam? Então, eu vou demandar um tempo menor. E tempo é dinheiro na indústria? É dinheiro na indústria, certo? Então, o que vai acontecer? A curva B, eu vou chegar nesse equilíbrio muito mais rápido, mas o valor, se a conversão de equilíbrio for 90%, ela vai ser 90% com a reação catalisada curva B e a reação sem catalisadora curva A. A única coisa é que nós vamos demandar um menor tempo, e tempo é dinheiro, certo? Gente, quarta propriedade mais importante, ser seletivo para uma determinada reação catalítica. Gente, o que acontece? Vocês estão lá, vida real, estão lá na indústria. Aí vocês querem que o reagente de vocês, né, suponhamos o reagente de vocês, forme o produto de interesse, certo? Produto de interesse, produto P1. Mas, vida real, o que vocês estão olhando? Vocês estão vendo que esse reagente, ele também está formando produtos indesejados, que eu não quero. Então, ele está formando P2 e P3. Vocês estão entendendo? O que vai acontecer? Vocês estão vendo que o rendimento de vocês, a quantidade de produto desejado que vocês vão ter, é muito menor, porque vocês também estão formando esse, também estão formando esse. Entenderam? Então, a seletividade vai ser o quê? Vai ser a velocidade de formação do produto desejado, que vocês querem, pela velocidade de formação dos produtos secundários que vocês não querem. Entenderam? Quanto mais produto desejado que eu quero, né, que eu produzo, melhor. Por quê? Porque mais eficiente é o meu processo, menor mão de obra, menor tempo, menor custo que eu vou ter em separar, porque eu vou ter que separar o P1, o P2 e o P3, né? Eu vou ter que separar, eles vão estar todos juntos numa mesma solução e eu só quero P1. Então, eu vou ter um passo adicional no meu processo, um passo de separação muitas vezes, entenderam? Então, quanto mais seletivo é o meu catalisador, quer dizer o quê? Mais quantidade de produto desejado eu estou tendo. Então, eu sei que na minha vida real lá eu não tenho só A dando B, eu tenho A dando B, dando C, dando D. E eu só quero A. Então, quanto mais A eu produzir, mais seletivo é o meu catalisador. Entenderam? Fatores que afetam a seletividade, condições ambientais, como a concentração dos reagentes, a temperatura, a pressão, tamanho de partícula,
se esse meu catalisador ele tem efeitos difusionais, a formulação própria do catalisador, porque formulações diferentes de catalisadores podem formar produtos diferentes. Fatores eletrônicos, como força da ligação química, que é o princípio de Sabatier. O princípio de Sabatier, que foi estipulado em 1911, ele diz o quê? Que nós temos uma estabilidade ótima, na qual corresponde a uma atividade catalítica máxima. O que vai acontecer, gente? Ó, nesse ponto aqui, eu tenho atividade catalítica máxima. Ó, por quê? Aqui nós temos força de adsorção por atividade catalítica. Vocês estão imaginando que eu tenho lá o meu catalisador? Lembra que eu falei para vocês que a adsorção é um passo muito importante para toda atividade catalítica? Pensem comigo. Se a dissorção entre o meu reagente e o meu catalisador ela for muito forte, o que vai acontecer? Demasiadamente forte. A minha atividade catalítica vai diminuir. Por quê? Porque eu não consigo, com muita facilidade, soltar esse meu produto para que outro reagente chegue no meu sítio ativo, na superfície do meu catalisador, e seja transformado em produto. Então, se ela for demasiadamente forte, eu acabo tendo essa frequência entre vem reagente, sai produto, vem reagente, sai produto muito baixo. Entenderam? Agora, se a dissorção ela for muito fraca, o que vai acontecer? Ela é tão fraca a ponto de eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho força suficiente para que eu tenha aquele contato entre a superfície do meu catalisador, onde está o meu sítio ativo, e o meu reagente. Então, eu também tenho uma diminuição da minha atividade catalítica. Então, eu tenho um ponto ótimo, entenderam? Então, a minha dissorção ela não pode ser demasiadamente forte nem demasiadamente fraca, certo? Aí, quinta propriedade. A partir dos mesmos reagentes, haverá várias reações termodinamicamente possíveis. Então, vamos ver, olha só. Para os mesmos reagentes do gás de síntese, né, a partir do CO e do hidrogênio, apenas variando o catalisador, nossa senhora, ficou tudo torto, apenas variando o catalisador e as condições de síntese, nós vamos ter vários produtos diferentes, estão vendo? Olha a diferença. Aqui um outro exemplo, nós temos com catalisadores diferentes, nós temos dois produtos diferentes, também partindo do mesmo reagente. Sexto, ser ativo para uma determinada reação catalítica. A atividade catalítica, então, ela é a medida da rapidez com que o catalisador transforma os reagentes em produtos. Então, se eu disser assim, o meu catalisador ele é ativo para hidrogenação, então significa que o meu catalisador, para a reação de hidrogenação, ele vai transformar muito rapidamente os meus reagentes em produtos. A formulação do catalisador é um dos fatores mais importantes, que é o que vai determinar realmente a sua atividade, né? Voltando no slide anterior, tipos de catalisadores diferentes, vamos ter produtos diferentes. Então, a formulação do catalisador importa muito se o meu catalisador vai ser ativo ou não para uma determinada reação catalítica. Quanto mais ativo for o catalisador, menos seletivo ele é. Gente, a atividade não é a medida da rapidez com que eu transformo reagentes em produtos. O que vai acontecer? Eu tenho lá o meu A dando o meu B, mas esse meu A dá B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Quando eu digo que ele é mais ativo, ele não está fazendo distinção se ele está produzindo A, B, C, D, E, F, G, H. Ele só está produzindo alguma coisa, então ele é ativo. Então, a afirmação de que ele é ativo e seletivo é o que nós queremos. Nós queremos um catalisador que transforme rapidamente reagente em produto e que produza mais o meu produto de interesse, certo? Então, ele é mais ativo e mais seletivo. Então, é isso que vocês vão buscar na indústria, um catalisador ativo e seletivo. Porém, na prática, muitas vezes, na maior parte das vezes, quanto mais ativo for o catalisador, menos seletivo ele é, certo? A atividade intrínseca, então, ela vai ser dada pela taxa de reação por massa de catalisador, enquanto atividade específica, enquanto a atividade intrínseca, ela é dada pela taxa de reação por área ativa, então é por metros quadrados. Vamos lá, sétima
propriedade, área específica do catalisador? Gente, olha, eu tenho meu catalisador desse jeito aqui, né? Um catalisador maciço, sem poro nenhum. Agora, suponhamos que eu vou cortar na transversal um catalisador que tem poro. Então, suponhamos que aqui é meu catalisador e aqui é o meu poro, estão vendo? Meu poro. Vocês conseguem ver que a área aqui é muito maior do que a área aqui desse catalisador? Conseguem ver? Então, quanto mais área, quanto mais poros meu catalisador tiver, maior vai ser a minha área específica. Então, o que vai acontecer? Suponhamos que eu tenho aqui, estão vendo? Eu tenho aqui os meus sítios ativos, estão vendo? Tenho os meus sítios ativos aqui, tenho meus 4 sítios ativos. E suponhamos que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui são os meus sítios ativos onde a reação realmente acontece. Vocês conseguem ver que quando eu tenho o meu poro, eu posso ter sítios ativos dentro do meu poro. Então, quanto maior a quantidade de poros, maior a quantidade de sítios ativos, né? Maior a minha área específica. Estão vendo? Então, quanto maior a quantidade de poros, maior a quantidade de sítios ativos, tudo isso vai levar ao quê? A um catalisador mais eficiente. Então, maior vai ser a minha conversão, o meu rendimento. Vocês conseguem ver? O que é que vai acontecer? Eu quero, então, que o meu catalisador ele tenha uma elevada área específica para que o meu reagente possa entrar dentro dos meus poros, eu ter uma maior quantidade de sítios ativos, logo, maior vai ser a minha velocidade de reação, maior vai ser o meu rendimento, e esses poros também, eles podem controlar o tempo de residência, ou seja, o tempo com que as minhas moléculas de reagente demoram para entrar e as minhas moléculas de produto demoram para sair, certo? Então, é desejável que eu tenha uma área específica elevada do meu catalisador. Quanto maior, melhor, porque quanto mais poros, mais sítios ativos eu tenho, certo? Oitavo, ser estável e evitar a sinterização. Então, estou falando de estabilidade do catalisador, estou falando de vida útil. Então, o que eu quero? Quanto maior a vida útil do meu catalisador, melhor, certo? Para isso, então, eu quero que ele não desative, ou seja, não perca atividade catalítica e não sinterize. O que é a sinterização? A sinterização vai ser a mobilidade dos íons constituintes de um sólido a fim de minimizar a sua energia superficial. Suponhamos eu tenho um catalisador sólido composto de vários íons. Por exemplo, vários íons de níquel. Quando eu submeter esse catalisador numa temperatura muito alta, o que vai acontecer? Esses meus íons de níquel, eles vão começar a ter mobilidade. E, para que ele minimize a energia superficial, eles vão se juntar. Então, eu vou ter um bolo de catalisador de níquel coalescido. E, como a gente viu antes, quanto maior a minha área específica, maior a quantidade de sítios ativos, certo? Então, aqui eu vou ter uma maior quantidade de sítios ativos do que aqui. Então, esse fenômeno de sinterização vai diminuir o meu rendimento. Vocês estão entendendo? Então, a sinterização, ela vai sempre acontecer quanto menor for as partículas que vocês têm e maior a temperatura. Então, eu não quero que isso aconteça. Isso é ruim para o meu catalisador. Então, para evitar a sinterização, o que se faz é adicionar esses íons aqui de níquel sobre o suporte refratário. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar adsorvido no suporte refratário. Então, menor vai ser a movimentação, certo? Porque eu diminuí os graus de liberdade dessa minha partícula. Então, menor vai ser o movimento, então mais difícil vai ser com que aconteça a coalescência. Um exemplo de um catalisador num suporte refratário é aquele catalisador automotivo que eu falei para vocês. Eu tenho lá o níquel, paládio e ródio suportados em um suporte de alumínio. Então, é basicamente isso para que não ocorra a sinterização. Por quê? Porque os gases que saem do motor do carro são gases a alta temperatura, entenderam? Então, poderia sinterizar
e diminui a eficiência do meu processo. Nono, ser resistente ao atrito e ao tamanho de partícula adequado. Resistente ao atrito, gente, tem um catalisador, eu tenho um reator. O meu catalisador ele está em formato de grânulos. Vocês imaginem que, de acordo com que a reação vai acontecendo, esses grânulos eles vão quebrando, vão se transformando em pó. Eles podem se transformar em um pó tão fino que ele pode sair junto com o produto. E eu não quero isso, entenderam? Eu quero que muitas vezes ele fique preso dentro do meu catalisador. Então ele tem que ser resistente ao atrito e ele tem que ter tamanho de partícula adequado, porque ele começou a esfarelar, realmente, gente, pode ter um arraste e seu catalisador vai embora, entendeu? Então tem que ter um tamanho mínimo, né? E deve ser resistente à compressão, por quê? Porque o catalisador vai ficar bem juntinho dentro do reator, bem preso, então ele precisa ser resistente e precisa suportar as cargas, a pressão e o próprio peso do leito. Então, ele não pode se esfarelar também da mesma maneira do outro, certo? Resumindo, então, as propriedades dos catalisadores industriais, comerciais, o que eu quero? Eu quero que ele seja ativo, seletivo, estável, possuir vida longa ou, se não, ser fácil sua regeneração, certo? Referências, livro do Figueiredo e muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá ok, galera? Obrigada!